Vamos continuar falando sobre essa reunião, essa conversa entre o presidente Lula e o presidente do Egito, justamente para conseguir trazer ali esse acordo, esse movimento interessante para conseguir resolver o problema. O Salles está aqui dentro, inclusive, do estúdio, acompanhando, atualizando as informações, porque esse é um detalhe de uma grande negociação, né? Como você já falou na nossa participação anterior, tem uma preocupação grande, uma necessidade muito grande. Então, essa declaração feita pelo presidente Lula usando as redes sociais, talvez traz mais um ponto de esperança, né? Sem dúvida, o que todo mundo espera, principalmente a família dessas pessoas que continuam por lá, né? Nós acompanhamos agora na reportagem, né, dizendo que essa região do Egito seria a única via de acesso, né? Essa região de fronteira entre o sul ali da faixa de Gaza e o comecinho do Egito seria a única via de acesso possível no momento para que terrestre, importante reforçar aqui, para a retirada desse grupo de brasileiros que se encontram nessa região. Então fica essa expectativa dessa conversa que o presidente Lula teve com o presidente do Egito, inclusive reforçando a necessidade da criação desse corredor humanitário para que as pessoas que queiram sair ali da faixa de Gaza pelo Egito tenham total segurança, tenham total garantia de que vão conseguir fazer isso com a preservação da vida, com o bem-estar, sem qualquer tipo de ferimento, sem qualquer tipo de situação ainda mais tensa, né? Mesmo existindo essa questão do risco de um ataque por conta de toda essa situação que a gente vem acompanhando nos últimos dias. Então, o presidente Lula também reafirmou que a condenação brasileira, né, do governo brasileiro em relação aos ataques terroristas e prestou toda a solidariedade à família das vítimas, das pessoas que perderam a vida durante esses dias de conflito. Ele disse que solicitou ao presidente do Egito todas as iniciativas possíveis para que não falte recursos básicos, principalmente para os brasileiros que estão ali, água, luz, remédios em hospitais, caso haja alguma necessidade, né? A gente pontua aqui os brasileiros porque é o foco da nossa atenção, mas é claro que esse recado se estende a todas as pessoas que têm esse tipo de necessidade. Inclusive nas redes sociais, o Casagrande pontuou agora para a gente, mostramos um trechinho também na reportagem agora há pouco, o presidente Lula disse que não é possível, ele reafirmou isso nas redes sociais, que inocentes sejam vítimas da insanidade daqueles que querem a guerra. Essa foi uma frase muito forte usada pelo Lula, que marcou bastante, inclusive, aí, esses detalhes dessa discussão e esse contato com o governo do Egito. Viu? O Lula disse ter agradecido, inclusive, o apoio de Israel na operação do governo brasileiro por resgate de alguns brasileiros que queiram e que desejam deixar o país. Inclusive, a gente vem acompanhando isso, né, Casagrande? Mostramos aí ao longo dos últimos 2 dias os aviões que vieram de Israel, saíram de Tel Aviv e vieram aqui para o Brasil, trazendo aí um grupo de brasileiros. Desde o início do conflito, eu tenho os dados aqui, ó, os voos da FAB, que é a Força Aérea Brasileira, e da Presidência da República, resgataram aproximadamente 500 brasileiros que estavam em Israel durante um certo período. Os voos, reforço aqui, saíram de Tel Aviv. Inclusive, o Ministério das Relações Exteriores também informou que tem identificado pelo menos 28 brasileiros, como a gente também pontuou aqui, ali na faixa de Gaza, que já executaram, já reafirmaram esse pedido para deixar aquela região por conta de todo o risco que eles vêm correndo. Em nota, inclusive, Casagrande, eu tenho aqui, o Itamaraty disse ter contratado veículos para que os brasileiros possam ser levados até a fronteira com o Egito. Então, já tem esse facilitador. O imbróglio agora, o impasse agora é a questão da autorização por parte do governo do Egito, que fica toda essa expectativa para definir como é que vai ser feito esse trajeto, como é que vai ser feito essa liberação para que esses brasileiros sejam repatriados, né? Só para a gente reforçar que o pessoal está acompanhando, mas acho importante a gente pontuar, esse conflito entre Israel e o Hamas já dura aproximadamente 6 dias e, segundo informações divulgadas por autoridades dos dois lados, já deixou pelo menos 2.600 mortos, um número extremamente triste, extremamente preocupante. A gente até dividiu um pouco aqui, ó, o Ministério da Saúde da Palestina fala em 1.300 mortos em Gaza, enquanto Israel cita 1.300 mortos também do outro lado. Números muito tristes, muito preocupantes. A gente torce para que, nesse momento, os brasileiros consigam essa autorização por parte do governo do Egito e retornem ao nosso país. Já tem avião, já tem carro, só falta autorização. Obrigado, Salles.